Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar Opiniões em Debate, o programa que põe fogo no parquinho. E o nosso papel é trazer à luz, à tona, assuntos que incomodam, que cutucam, que fazem você sair daquela zoninha de conforto. E o tema de hoje é direitos da população LGBTQIPN+. Isso mesmo, aqueles direitos que inclusive recentemente na Câmara dos nossos deputados quase tivemos um retrocesso pela cabeça de minhoca de alguns deputados que não sei nem como chegaram lá. Mas tudo bem, e a nossa convidada de hoje para tratar do tema, nada mais, nada menos do que doutora Aline Gama. Boa noite, né, doutora? Boa noite, Lucas. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, quem é a doutora Aline Gama? Eu quero que a senhora conte a história, primeiro pessoal, para depois a gente entrar no profissional. Ai, que difícil. Bom, o meu nome é Aline Gama, sou advogada. Minha primeira formação é economia, sou gaúcha. Vim para São Paulo em virtude de um casamento. Em 2017, acabei indo morar em Portugal, onde também me qualifiquei como advogada portuguesa. E sou uma lutadora pelos direitos humanos, em especial da comunidade LGBT. Hoje a sigla é LGBTQIAPN+. Trabalho desde 2012, fui presidente da Comissão da Diversidade, fui eu a criadora, né, a primeira presidente da Comissão de Mauá. E saí quando fui para Portugal, voltando em 2020, reassumi a posição até o ano de 2023. E aí, por questões pessoais, acabei deixando de lado a comissão. A comissão. Hoje a doutora faz parte do fórum. Sim, eu sou frequentadora do fórum, hoje um pouco mais afastada, por questões pessoais, mas... Tá. Doutora, vamos já começar a pegar fogo no parquinho, porque eu gosto do que o parquinho se incendeie, na verdade, né? O que a doutora achou desse último fato, né, de nós termos aí alguns deputados cabeça de jirico, né, querendo causar um retrocesso nos direitos da população LGBTQIPN+, com argumentos assim que eu não vou nem chamar aquilo de argumento, né? Eu vou chamar aquilo do cúmulo do absurdo. É uma vergonha. É uma vergonha, como tu mesmo falaste, é um retrocesso, é inconstitucional, né? No momento que ele tira a ideia do projeto é eles colocarem, deixarem de forma expressa que só é entendido como casamento a questão entre homem e mulher. E botar de forma expressa que casamento entre pessoas do mesmo sexo não é possível. Isso é um retrocesso, é tirar direito da população como um todo, é absurdo, é inconstitucional, né? Porque atinge o direito um dos princípios da nossa Constituição, que é o direito de igualdade. Eu acho que além de nós falarmos do direito de igualdade, além de nós falarmos do retrocesso, nós temos que falar também do preconceito, né? Eu acho que uma das piores coisas que nós temos que ter é o preconceito. Eu acho que falta ao nosso legislativo federal, e isso cabe ao estadual, ao municipal, cabe a todos, que nós somos um estado laico. E deixar um recado, e isso é um recado pessoal meu para vocês. Aqui vocês não se criam. Vocês vão apanhar e vão apanhar bonito. Porque se vocês não têm coragem de sair do armário, minha amiga, sinto muito. Vá ser infeliz você. Não queira transformar a vida daqueles que são felizes em infeliz. Porque você não vai conseguir, né, doutora? Eu acho que é importante, primeiro, a gente explicar o que significa nós sermos um Estado laico. O Estado laico significa exatamente nós não termos, no nosso país, uma religião definida, né? Então,
Antigamente, a nossa Constituição trazia a informação de que nós éramos um Estado católico. Isso caiu, né? Isso não é permitido. Cada um é livre para escolher a sua religião, os seus preceitos morais, só que os preceitos morais devem ficar dentro de casa, né? E mesmo assim com reservas, porque cada pessoa é uma pessoa e todo mundo tem o direito de fazer a escolha, inclusive se acredita num Deus, né? Infelizmente, o preconceito nesses projetos estão vindo de forma fantasiosa, escamoteada, né, que a gente fala, camuflada, porque, na verdade, é uma bancada evangélica, né, que tristemente está querendo tirar direito de pessoas à força, em prol de uma constituição, né, de uma alegação de moral e de regras de família que não deve caber em lugar nenhum, né? Dentro de uma casa isso não pode ser verdade. Cada um deve ter o direito de escolha da sua religião e daquilo que acredita. Então, colocar isso de forma na Constituição, vetar direitos e garantias que já foram, através de muita luta, adquiridos, é uma vergonha. Doutora, eu quero fazer uma provocação. Mas como que nós, em pleno século XXI, estamos em 2023, né? Nós não estamos em 1700 e alguma coisa, né? Nós estamos em 2023, com toda a informação, com a internet aí. Nós acabamos de sair em 8 de janeiro de quase um golpe de Estado, de uma tentativa de golpe de Estado, aonde certas pessoas estão aprendendo que aqui no Brasil vocês não se criam. Vocês não vão se criar. Nós não estamos em 1964. A ditadura militar não vai existir mais no Brasil. Vocês não vão se criar aqui. E se não estão satisfeitos, ema, que se mudem do Brasil. O problema é de vocês. A senhora não acha um absurdo nós ainda termos que enfrentar essa falta de informação dessas pessoas que eu não vou nem chamar de ignorantes? Porque eu acho que a ignorância ainda tem um limite. Eu já vou chamar de, vamos ser sinceros, do cúmulo da burrice. É porque, para mim, tem que ser burro. Não, você tem uma carta magna, você tem uma legislação conquistada, você tem uma sociedade com uma diversidade de gênero, de raça, entre homem e mulher. E ainda temos preconceitos arcaicos vindo exatamente desse discurso de que, olha, a gente tem que ter o homem e a mulher, olha, a mulher tem que ser submissa ao homem. Nós temos ainda resquícios da escravidão, né? E ainda estamos no século XXI com essas pessoas que, vamos dizer assim, parecem que elas gostam de assinar o atestado de eu sou burro. Eu tô ficando louco ou é falta de informação? Na verdade, eu não sei se é burrice ou se é má fé, né? Eu acho que existe uma grande diferença entre a ignorância e a utilização da ignorância como objeto, né, de atingir um fim específico. Eu costumo dizer para as minhas filhas, eu tenho duas, costumo dizer para as minhas filhas que quando a gente conhece a história, a gente conhece o mundo, a gente conhece a vida. Por quê? Porque a história ela se repete. De tempos em tempos, as coisas voltam a acontecer, as ideias voltam a ressurgir. A gente viu aqui no Brasil, recentemente, né, com a gestão passada presidencial, um retrocesso dos nossos direitos, um retrocesso de pensamento, a ideia da religião, da moral e dos bons costumes, né, que é muito trazido pela religião, independente de qual seja. Já foi épocas católicas, agora nós estamos numa era evangélica. A gente vê guerras religiosas acontecendo ainda hoje. Estamos aí com a notícia de Israel e Hamas. Hoje mesmo eu vi uma informação de uma colega que postou
que Israel é um Estado novo, né? Recentemente, final da década de 40, foi criado Israel em virtude de uma guerra histórica, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus do Holocausto, os judeus foram realocados para um Estado, e essas religiões hoje ainda continuam brigando, e isso se reflete na questão territorial, se reflete na questão de costumes, se reflete em tudo. Então, nós estamos vendo de novo, né, vimos recentemente no Brasil essa tentativa de impor uma moral à boa família, a família cristã, como se tirar direitos fosse cristão, né? Para quem acredita em religião ou para quem acredita em Jesus Cristo, que não fez nada além de dividir, né? Dividir o pão, compartilhar, e aí agora nós estamos colocando quem é esse ou quem é aquele. Jesus Cristo não fez, pela história, não fez distinção de ninguém, e aí de repente a gente está vendo que isso está se repetindo, o que é um absurdo, e eu acho que é muito por má fé, né? Porque eles sabem, quem está lá sabe exatamente o objetivo que está querendo atingir. Ele está querendo pegar uma parcela do eleitorado e conseguir benefícios, manipular essa pessoa, essa parte da população, para conseguir benefícios. Porque a gente sabe que muitos deles não têm moral nenhuma, né, para chegar e dizer, olha, é assim que funciona ou é assado que funciona. Na verdade, doutora, eu acho assim, eu tenho muitos amigos pastores e quero deixar aqui um abraço a eles, mas são pastores que realmente são pastores, tá? São pessoas que entendem a diversidade, que respeitam a diversidade e que têm em si o preceito principal dos 10 mandamentos: amai-vos uns aos outros, amai o seu próximo como a ti mesmo. Isso é fundamental. Porém, também temos aí um monte de pessoas. Eu costumo dizer, doutora, e eu vou apanhar por isso, mas eu vou dizer porque eu gosto de pôr fogo no parquinho, que eu acho muito engraçado as igrejas, né? Porque assim, você pode ver, às vezes tem uma denominação e ela já se dividiu em 20. Aí o povo, e aí eu falo isso com propriedade. Para você que for me questionar, eu estudei 8 anos para pastor, tá? Então eu posso falar com toda a propriedade do mundo. A denominação A se dividiu na denominação AB. Por quê? Porque o pastor brigou e não queria dividir o poder. Aí ele correu e criou uma igreja. Aí dentro da igreja dele abriu a terceira, abriu a quarta. E tem um monte de igreja com um monte de nome, cada uma com o seu pastor, porque eles mesmos não se entendem entre eles. E aí eles querem impor moral e bons costumes nas outras pessoas. Porque eu posso falar do rabo alheio, mas eu sento no meu e fico tranquilo e sossegado e na santa paz, né? Eu acho isso um absurdo. Isso gera voto, né? Mas então, aí também nós temos a questão da desinformação. Infelizmente, eu vou fazer uma alusão, porque o meu papel como eu disse, é pôr fogo nesse parque. Então vamos lá. A Organização Mundial da Saúde alegou que nós estamos vivendo, neste século, que a maior doença que vai acometer a humanidade é a saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, doutora, a gente fala em fragilizar o ser humano, que já é fragilizado por natureza, né? Porque nós somos um ser frágil. E aí nós vemos, com esse contexto da saúde mental, fragilizar este ser humano. E eu acho, a senhora não acha que esse crescimento abrupto das religiões, sem nenhum tipo de conceito, sem nenhum tipo de regramento, se dá também pelo aproveitamento e pela exploração dessa fragilidade da saúde mental como doença do século? Não sei te responder, Lucas. Eu acho que sim, que pode ser uma forma de ser atingido o objetivo, né, final. E aí dessas pessoas que usam da má fé cristã ou da má fé religiosa. Mas assim, a questão do mental, da saúde mental, ela é muito mais
como é que eu vou te dizer? A gente está no nosso dia a dia, a gente está sendo minado o tempo todo de informação, né? Essas informações acabam fazendo com que a gente se acelere, né? Essa era digital, onde a gente é minado, bombardeado diariamente com informação, e a gente acaba sendo quase que uma máquina, né? A gente fica o tempo todo, a gente assume posições, e aí eu te digo pessoalmente, inclusive por esta razão eu disse basta, eu preciso parar um pouco, porque eu não estou bem mentalmente, então é uma questão de se enxergar, né? E eu preciso ver que lutas que eu quero lutar. Esse pessoal, ele se utiliza exatamente desse tipo de coisa, né? Eles usam de fake news para manipular as pessoas e fazer com que as pessoas repensem em que lugar que eu estou neste mundo. Ou se percam, né? Se percam. E aí a pessoa que está mais fragilizada, ela acaba, principalmente as pessoas que lutam diariamente pelos seus direitos, acabam adoecendo. A gente vê aí a questão de suicídios acontecendo, de casos de depressão, síndromes de Burnout por causa de um trabalho excessivo. A gente está sendo bombardeado diariamente de informação e a gente acaba adoecendo mentalmente. Isso, consequentemente, vai ser uma agressão, vai ser o mal do século, né? A gente tem algumas ciclos, né? O ser humano vive de ciclos. Então, eventualmente, isso vai e volta. O nosso mal atual é o mal psicológico, infelizmente. E eu vou ser bem honesto. Se você puder, procure sempre conversar com um psicólogo, com um terapeuta. Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam pra mim assim: conversar com um psicólogo é coisa de louco. Conversar com um terapeuta é coisa de louco. Não é, gente. Eu vou te ser bem sincera, Lucas. Eu digo isso em casa. Antes de a gente ter um pediatra, a gente devia ter um psicólogo. Todo mundo deveria ter obrigatoriamente um psicólogo. Porque isso é natural. Não é, o pessoal dizia, meu pai dizia, tu frequenta psicólogo, tu é louca. Não, eu exatamente para não ficar louca que eu frequento psicólogo. Né? Então, assim, as coisas hoje em dia existem. Antigamente, o pessoal costuma falar, eu vivi a vida inteira e não fiz terapia e estou muito bem, obrigado. Beleza, parabéns. Que bom que tu conseguiu fazer isso sozinho. Mas tem coisas que refletem na nossa sociedade exatamente pela falta de uma psicologia. Falta ajuda profissional, né? Falta alguém que te dê uma atenção. Senão a gente não teria uma sociedade tão doente. Não, e nós também não podemos comparar. Gente, uma coisa que eu já cometi esse erro, e eu assumo, já cometi. Né? Eu falo que a gente está vivendo na geração, eu cometo ele todo e continuarei cometendo. A gente está na geração Nutella, né? Eu falo que a gente está vivendo a geração Nutella. Bateu a unha, já desmaia. Né? Antigamente a gente quebrava o pé e ainda ia jogar bola. Hoje a gente bate a unha e já desmaia. Geração Nutella para geração de ferro. Porém, nós temos que entender que a evolução da tecnologia nos fez perder muita coisa, como também nos fez ganhar. Tecnologia é bom quando usada sabiamente. Antigamente, você tinha alguns psicólogos, você tinha alguns terapeutas, mas infelizmente pela falta de evolução científica, tecnológica, não se tinha noção da importância deste profissional hoje no tratamento da saúde mental do ser humano. Deveria ser, olha gente, fica uma dica aos nossos legisladores. Tomem vergonha na cara, larguem a mão de ser folgados, e em vez de vocês ir lá querer tirar direitos, comecem a defender o assistente social e o psicólogo dentro das escolas. Comecem a bater nessa bandeira. Ter um assistente social e um psicólogo em cada escola. E não como opcional, mas como obrigatório.
Você entendeu? Porque aí sim nós vamos ter alunos com mais eficiência, nós vamos ter uma sociedade mais eficiente. Mas, doutor, ainda voltando às provocações. A gente até agora falou do sistema, tá? Estamos falando aqui dos políticos, estamos. Mas a senhora não acha? Vamos agora vir para a própria comunidade LGBT, né? Porque eu também bato na comunidade LGBT, viu, gente? Não pense vocês assim, eu aqui tô para bater em todo mundo e apanhar também, porque a gente tá aqui é para isso. A senhora não acha que a comunidade muitas vezes também sai da casinha? Sai da casinha? Em sentido de assim, vamos imaginar o seguinte: vou pegar algumas reclamações que eu ouço no dia a dia. É, algumas situações que vão além, porque o respeito ele começa com respeito ao outro para que eu seja respeitado. E algumas situações que às vezes falta com respeito ao outro, por exemplo, né? A gente tem aí situações de várias coisas que a gente poderia dizer. E aí eu vou citar uma das que eu tenho na minha mente que me fez, inclusive, como LGBT, porque eu sou gay assumido, mas me fez parar de frequentar algumas coisas. Por exemplo, vou pegar aí as paradas. Nós temos muita gente ali lutando pelos direitos, nós temos muita gente ali mostrando a nossa força, mas nós temos muito sexo ao vivo, em plena Avenida Consolação, com as famílias passando. E com as famílias que estão indo lá apoiar a causa porque o filho é gay, ou porque o primo é gay, ou porque o neto é gay. A senhora não acha que também tem aí um contraponto, talvez, de nós também reavermos dentro da comunidade algumas posturas para termos mais força? Ou eu tô louco? Não tá louco. Essa é uma discussão antiga, tá? Como eu falei, eu era presidente da comissão, estive presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB desde 2012. A gente, naquela época, participamos, né, uma das coisas foi o pedido de fazer uma parada na cidade. E muitas das discussões era exatamente essa. Faremos uma parada, mas a parada é uma agressão. Né? Tem muita gente que entende a parada como uma agressão. E aí o objetivo, o estudo que a gente fez, exatamente para que isso não se tornasse agressivo, é exatamente o que nós vamos trazer na parada, o que nós vamos mostrar na parada. E aí nós tivemos concursos, né, de drag queen, nós tivemos falas em busca de direitos. E aí, uma das coisas que o pessoal faz, e aí, dentro de uma roda de conversa, inclusive, a gente discutiu a respeito, eu não posso beijar na rua. Pode beijar na rua. Isso foi uma das falas na época, né, que eu comentei com o pessoal numa roda de conversa. Qualquer pessoa pode beijar na rua, o que tu não precisa é engolir o outro companheiro, né? E assim é até para casais heteroafetivos. Né? Homem e mulher. Tu não precisa demonstrar o teu afeto perante todos. Tem que fazer escondido? Não necessariamente. Mas não há necessidade de um engolir o outro ali, seja homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher. Né? É uma questão de respeito. As pessoas acabam, talvez a comunidade LGBT, ela acabe querendo afrontar, porque ela precisa mostrar que ela está ali, né? E isso acaba batendo de frente com alguns conceitos morais. Eu disse, ninguém precisa agredir o outro. Doutora, né? Essa coisa de sexo dentro de uma parada é horrível. Tá. Né? Desculpa a provocação, mas assim, se eu particularmente, se eu vejo um homem e uma mulher em um ato obsceno, fazendo sexo na rua, gente. Aqui eu não vou pôr palavrinhas, ser polido, não. Eu vou chamar a polícia, eu vou achar aquilo um absurdo e eu vou tomar as providências, porque não é que aquilo afronta a moral e o bom costume. Aquilo afronta o meu direito de estar ali e estar vendo algo que não é agradável. A não ser que você seja um voyeur. Aí é muito agradável para você, né? Mas caso contrário, vai te afrontar.
Isso também vale para a comunidade LGBT. Sempre. Agora, quando a gente pega esses casos, e é onde eu provoco, você não vê muito raramente um casal hétero fazer sexo na rua. Exatamente pelo sentido de provocação. Entende? Que eu particularmente acho que é errado. Acho que sexo, para mim, né, que não sou voyeur, tenho essa questão de sexo para mim entre quatro paredes. Não, doutora, até pode ser ao ar livre, mas pode, não ao livre com mas plateia. não com plateia, né? E aí isso acaba afrontando, isso acaba denegrindo o movimento. Né? Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Não, pode acontecer com héteros. Exatamente. Como eu disse. Por exemplo, olha como a gente acha um absurdo. Um cara hétero se aproveitar de uma mulher que esteja embriagada. Isso é um absurdo. Ou uma mulher se aproveitar de um cara embriagado, porque vocês também acham que não acontece isso. Acontece muito, viu, gente? É um absurdo. Se você tá numa festa e chega lá no estacionamento e tem um casal hétero transando, você vai ficar indignado ou então você vai fazer uma rodinha para ver, né? Cada um tem o seu gosto. Porém, para a sociedade aquilo é uma afronta. E no outro caso, seja LGBT ou não, é a mesma coisa. Eu acho que o respeito, ele começa, doutora, e isso é uma das coisas que eu tenho brigado muito, ele começa quando a linha do outro termina e a minha começa, ou vice-versa. Mas isso foi, se tu olhar isso como historicamente, isso tem um ciclo. A gente teve a época hippie. Sim. Né? E a época hippie foi exatamente isso. Era uma afronta, era uma agressão, porque eles queriam ser vistos, era um outro tipo de sociedade. Eles queriam demonstrar as suas ideias. Então, se drogavam, faziam sexo e eram hétero, né? Ou não. Ou não. Mas são ciclos e eu acho que a gente precisa dar o tempo. Isso vai passar, essas coisas vão evoluir. Só que neste momento onde a sociedade LGBT não é vista, ela quer afrontar, ela quer bater de frente. E aí, doutora, quando a gente fala em bater de frente, eu vou vir com uma provocação que vai ser top, mas nós precisamos antes falar do nosso break, que é o Nota Fiscal Paulista. O que a doutora faz com o cupom fiscal da doutora? Meu cupom fiscal, todas as minhas notas são declaradas. São declaradas? Todas. Mas a senhora faz o que com ele depois? Uso no IPVA ou retorno de... Isso. E a senhora sabia que aquele cupom fiscal que a senhora usa, que para a senhora vale alguns centavos, né? Às vezes às vezes vale um pouquinho lá, umas moedinhas, R$1, 50 centavos. Uhum. Para uma instituição como a Casa de Acolhida Isabel Soler, o Instituto de Incentivo à Vida, aquela nota fiscal pode valer de 1 centavo a R$340. Sim, eu já sabia. Isso é fantástico. Tem muita gente que não faz, tem muita gente que simplesmente não declara o seu CPF, mas que poderia dar essa nota direcionar para alguma instituição. Sim. Aqui em Mauá, a Casa de Acolhida Isabel Soler é fantástico, o trabalho de vocês. Estão de parabéns. Como foi para a doutora subir e conhecer a casa? Foi um choque. Na verdade, é um trauma de infância, né? Os meus pais frequentavam o Lions, em Porto Alegre, e uma vez, obviamente, eles faziam atividades, né, em asilo, e uma vez, indo no asilo, eu fiquei chocada com a situação, principalmente de limpeza, e cheguei a passar mal na infância. Então, eu já subi me preparando, mas foi um choque positivo. Parabéns, vocês estão de parabéns. Aqui o nosso cuidado, ele é intensivo, não só com a limpeza, mas com a alimentação. Cuidar dos nossos idosos é a nossa missão de vida. E você pode nos ajudar doando o seu cupom fiscal através do nosso projeto Nota que Rende. Olha só como é fácil. Olha só o Blake do nosso Nota que Rende. Você sabia que o seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar
muitos projetos sociais, como a Casa de Acolhida Isabel Soler, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social, os Patrulheiros Mirins de Mauá, que ajudam crianças e adolescentes com formação moral e cívica, formação profissional e inclusão no mercado de trabalho, o Instituto Amigos de um Futuro de um Presente Melhor, que dá aulas de dança, de balé para crianças e adolescentes, e o Instituto Vida Nova, que trabalha a diversidade, a inclusão e também a saúde e a prevenção. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acesse www.notaquerende.org.br. Venha fazer parte dessa grande rede da solidariedade. Você viu como é fácil fazer a doação do seu cupom fiscal? Se você tem dúvida, acesse o site www.notaquerende.org.br ou então esse QR Code que está aqui na nossa tela. Você vai ver lá no nosso site um linkzinho do WhatsApp. Pode tirar suas dúvidas, pode mandar seu pedido, sua pergunta, que a nossa central de atendimento atende de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. A sua nota pode mudar a vida dos nossos idosos, pode mudar a vida das crianças, dos patrulheiros mirins de Mauá, pode mudar a vida das crianças do Instituto Amigos de um Futuro Presente Melhor e também a vida dos assistidos do Instituto Vida Nova na Zona Leste. Faça a sua doação, doe o seu cupom fiscal e você ainda ganha cashback. Isso mesmo, doando o seu cupom fiscal no Nota que Rende, você ganha cashback e ainda pode concorrer em dezembro a um iPhone 13 novinho. Vem com a gente, vem de Nota que Rende. E voltando para o nosso Fogo no Parquinho, né? Eu acho que eu vou mudar o nome desse programa, diretor. Vamos pôr, em vez de opiniões em debate, nós vamos chamar de Fogo no Parquinho. Né? Gostei do nome. O Fogo no Parquinho, que vai entrar no ar agora, vou mudar esse nome. Nós vamos fazer o seguinte, doutora, uma provocação. Nós vamos voltar ao início, quando nós estávamos falando dos nossos legisladores. A senhora disse uma coisa interessante, que foi a questão de eles se articularem para pregar um público específico, né? A senhora não acha que a comunidade LGBTQIPN+, é tão desunida e tão desorganizada que ela não consegue se unir em prol de... Porque se nós fôssemos pegar os... Porque, gente, o voto é secreto. Então, como o voto é secreto, quem eu votei ninguém vai saber. Então, você imagina, você que está dentro do armário, mas poderia votar num deputado LGBT, num vereador LGBT, num prefeito LGBT, num governador LGBT, né? Você que está aí dentro... Olha o tamanho da nossa população, né? Porque nós somos milhões, né? Nós poderíamos ter uma bancada muito mais atuante e às vezes até maior do que a bancada evangélica no Congresso hoje, por exemplo. Mas, doutora, a senhora não acha que falta união, falta sensibilização do público em se identificar com pessoas da própria comunidade para colocar elas no poder, para garantir direito e ampliá-los? Lucas, eu vou voltar à questão que eu bato sempre, até porque eu sou economista em primeira formação, história. Nós precisamos compreender a história. No momento que a gente não conhece a história, tu agora há pouco falaste, nós estamos numa geração Nutella. A geração Nutella é consequência disso, né? Ou essa falta de organização é consequência de uma geração Nutella, né? No momento que a gente não tem, a gente não conhece a história, a gente não conhece as lutas, a gente não se engaja. Se não há engajamento, se a gente, o pessoal da população LGBT que luta, está ficando os velhos, né? Se a gente for olhar, é basicamente pessoas velhas. Os jovens não têm entrado no movimento. E não é porque não quer direito, é porque acha que está tudo certo, as coisas estão se acalmando, as coisas estão tomando o seu direcionamento sem precisar me mobilizar.
Mas isso é histórico, é uma luta de muitos anos, né? Eles poderiam poderia haver mais engajamento? Sim, poderia, mas se a gente for parar para pensar e analisar o nosso momento histórico no Brasil, a gente saiu de uma ditadura há pouquíssimo tempo, né? A minha geração, eu em especial, não se falava política dentro de casa, porque minha família sofreu não sofreu com perseguição, mas o meu pai chegou ao ponto de, olha, ou tu sai do movimento ou tu vai ser enquadrado. E não se discutia política dentro de casa. Não se discutia, eu estudei em escola de freira, não se discutia política dentro da escola. O máximo que tu via era o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, que hoje tem gente dizendo que sente falta, né? Mas que te ensinava a atravessar na faixa de segurança, dirigir dentro das normas. Era isso que tinha. Então, assim, a nossa população, a população brasileira, falta história, falta conhecimento, falta saber de onde saíram essas lutas, o porquê dessas lutas. Mas, doutora, a senhora está falando de uma coisa interessante. Quando nós falamos em falta, também não é um pouco de alienação? Porque assim, eu tô com o direito garantido. Vamos pegar hoje os direitos, né, que nós temos. Então hoje, realmente, nós temos uma lei de criminalização, nós temos uma lei que permite a união, nós temos o direito de ir e vir em qualquer espaço, né? Se a gente assistir São Paulo Hi-Fi, que é um documentário maravilhoso, que inclusive foi o nosso diretor que me recomendou, Paulo de Souza. Gente, vocês não estão vendo, mas por trás das câmeras está João, nosso maquiador, e também nosso fotógrafo, Smoking, nossa técnica e transmissão e marketing, e nosso diretor, Paulo Souza, olhando para mim com aquela cara, para de falar, mas assim, está ali, né, dirigindo a gente. Vamos imaginar assim, o documentário São Paulo Hi-Fi, que conta a história, inclusive, né, da década de 60, dos guetos gays, do quanto a gente precisava se esconder, porque a polícia batia, a polícia ia atrás. Nós vivemos hoje numa era que essa luta lá de trás, desses, vou dizer como a doutora chamou de velhos, olha aqui minha barba branca, né? Os velhos dos movimentos sociais, sejam eles LGBT, de saúde, de educação, eles lutaram para conquistar. Mas, gente, doutora, o que me revolta às vezes é que as pessoas não entendem que direitos, eles são como jardins. Se você não os cultiva, eles não vão ampliar. Ou eles vão se estagnar, ou eles vão morrer. Retroceder. Exatamente. Que foi o que quase aconteceu. E que não está livre ainda de acontecer. Esse projeto de lei que visa acabar com o casamento igualitário, ele só foi adiado para uma pauta em outubro. Isso não é uma discussão morta ainda. Porque nós temos um governo, neste momento, favorável às casas sociais. Se fosse o governo genocida passado, talvez teria passado, já estava em votação, a gente não sabe. Por quê? Porque nós temos hoje que manter. E aí, quando eu falo da geração Nutella, doutora, é que assim, é muito mais fácil para os jovens hoje ir para a avenida. Vou pegar aqui a Avenida Portugal de Mauá, porque a gente está em Mauá, a gente vai falar de Mauá. É muito mais fácil para o jovem ir para a Avenida Portugal de Mauá, encher a cara e festejar, do que ir para uma reunião do Conselho LGBT, para ir para uma reunião do Fórum, ou então, pelo menos, se inteirar dos assuntos para poder defender os seus direitos. Desculpa a crítica séria, mas assim, a vida não é festa. Não. A vida não é Portugal e bebedeira. A vida você vai crescer, você vai para a sociedade e a sociedade vai te receber. Como você vai atuar? Lucas, eu acho assim, cada pessoa tem o seu estilo. E por ter o seu estilo, ela pode lutar de diversas formas, certo? Então, eu não preciso ir, de repente, para uma parada e tomar atitudes que agridam moralmente ou outras pessoas. Eu acho que tu pode encontrar caminhos, né?
Eu tenho 2 filhas, uma delas já posicionada bissexual, que teve em mim, ou seja, antes dela nascer eu já estava na luta, né? Mas ela teve em mim o apoio de que ela poderia ser aquilo que ela quisesse. E ela faz essa luta, ainda que de forma silenciosa, porque ela, pela forma dela ser, ela é extremamente introspectiva, ela faz a luta do jeito dela. Sim. Então, ela dentro da escola, ela acaba provocando uma discussão, ou ela faz os colegas numa discussão informal, num debate informal, ela coloca o posicionamento dela. Ela se orgulha muito da mãe, as duas, né? Por eu estar nessa luta e nessa causa. Mas isso também foi uma coisa, eu entrei para a causa porque algo me provocou, né? Eu sofri bullying na escola, embora eu me considere heterossexual, eu sofri bullying na escola de uma professora que falou que eu era homossexual, me chamou porque eu agredi um menino. O menino ficava puxando, eu tinha uns cabelos compridos na escola, ficava puxando, fazendo rabinho de cavalo. E aí acabei agredindo ele e a professora me falou que, para que isso, parece um sapatão. Sapatão, para quem não sabe, é lésbica no Rio Grande do Sul. Isso acabou fazendo, porque eu não sabia nem o que significava. Eu tinha 8 anos. Isso acabou da segunda série, não, desculpa, foi na 5ª série. Da 5ª série até o 1º ano do 2º grau, eu vivi dúvidas, do tipo, mas eu gosto de menina? Né? Fez parte da minha juventude isso. Até que eu disse, não gosto de menina, é o meu jeito. Então hoje eu estou aqui maquiada, mas a mulher, para ser mulher tem que estar maquiada, para ser mulher tem que estar de salto. A luta do direito LGBT, ela se confunde muito com a luta feminina, de liberdade, de igualdade. A união homoafetiva de pessoas LGBT, ela só foi possível após, no Brasil, ser considerada a união heterossexual, né, a união estável heterossexual ser permitida. Então, essas coisas, elas estão intrinsecamente ligadas. Até onde as coisas me provocam, né? Até onde, se eu não tenho essa discussão, se para mim é livre ser homossexual, por que eu vou discutir? Por que eu vou entrar num embate? Só que as pessoas precisam, os jovens precisam perceber que essa luta não está ganha, né? Isso, a gente está vendo aí que isso pode nos ser tirado a qualquer momento. São direitos. São direitos que foram conquistados através de muita luta. E as pessoas não estão tendo o engajamento necessário. Existe dentro de Mauá o Fórum LGBT, existe dentro de Mauá o Conselho Municipal, onde as pessoas decidem aonde que política pública eu vou direcionar. Qual é a minha necessidade? Até pouco tempo, Lucas, nós não tínhamos estatística da população. Pois é. Isso, no momento que tu não tem estatística, tu não sabe quantos somos, tu não sabe quantificar. Então é muito fácil as pessoas dizer que o normal é ser hétero. Será? Deixa a provocação, será que o normal é ser hétero? É só vocês irem na Avenida Industrial à noite, vocês vão ver um monte de hétero lá. Só que pena que não assumem. Não, que pena que a comunidade homossexual está jogada à margem da sociedade. Mas ela precisa para começar, ela já é expulsa da escola, né? Porque ela está num ambiente extremamente agressivo. Aí ela coloca que a pessoa, né, coloca que é homossexual dentro de casa, ela é expulsa de casa. Aí ela precisa ir para uma realidade de frequentar a rua, de como eu vou sobreviver. E aí começa a drogadição, a prostituição. Isso não acontece só com homossexuais. Acontece com hétero, só que em menores proporções. E como dizer em menores proporções se eu não tenho uma estatística?
Mas, doutora, a senhora não está acabando de dizer, então, vamos lá, que nós temos um país que na questão educacional é uma vergonha, porque assim, qualquer país civilizado do mundo, as matérias principais na escola, como educação moral e cívica, política, diversidade, para que você esteja preparado para a sociedade, fazem parte da grade curricular. No Brasil, parece que o político tem medo de colocar educação moral e cívica, ética, educação política. E quando eu falo educação política, não é partido A, B, C ou D, não. É o conceito da política, para que serve, para conhecer as legislações. Porque se põe isso nas escolas, a gente vai ter cidadãos conscientes, né? E cidadão consciente você não manipula. Eu acho que a questão vai muito além disso. A gente, por ter um sistema de ensino deficitário, e deficitário não por falta de verba, mas por uma má alocação da verba, a gente acaba não tendo professores, né? A gente não quer lidar com... não há professores que queiram lidar com crianças que vivem à margem da sociedade, que têm mais dificuldade, ganham pouco, e aí eu vou ter que me indispor com criança, né? Então, assim, o perfil de um educador que vai para uma escola pública, ele é diferenciado. É uma pessoa que realmente está preocupada com políticas públicas, com educação e com o social. E aí acaba... Tu comentaste uma coisa que em países de primeiro mundo, eu vejo isso com reservas. Acabei de voltar de Portugal, né? Eu morei lá de 2017 a 2020, onde eu vivi exatamente essa preocupação de que no segundo grau, depois de um determinado período de ensino, as crianças, né? Para mim crianças, os adolescentes teriam que escolher que matéria iriam fazer. E aí direcionar se vão fazer mais para matemática, e tentar implantar isso aqui, né? A gente copia tudo. Tentaram implantar isso agora, recentemente, na reforma do ensino médio. Eu costumo dizer, o sonho da minha vida em criança era ser veterinária. Eu cursei um ano de biologia, me formei em economia e hoje eu sou advogada. Então, as crianças, né, os adolescentes têm que sair da escola e direcionar o seu caminho, que não tem ainda, não sabe o que vai fazer. São obrigados hoje em dia, e vejo isso pelas minhas filhas, a viverem, eu tenho que escolher o que eu vou seguir. Eu disse, a gente muitas vezes com 40, 50 anos vai fazer outra faculdade, porque, não é isso que eu quero, preciso ver outra coisa. Preciso me realizar em outra coisa. Então, no ensino, a questão é exatamente essa. A gente não tem... Organização social e política não existe mais nos currículos, né? Querem mudar para ter matemática e biologia e história e geografia, nada. Eu disse, a gente vê os países de primeiro mundo, a gente brinca. Estados Unidos, há pouco tempo, né? Diziam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Ou seja, eles não sabem história e geografia, né? Não é dizer que nós aqui somos um país subdesenvolvido. A gente tem, a nossa educação é de qualidade, sim. Minhas filhas vieram de Portugal e sofreram, perderam um ano, sofreram para se adaptar. Porque eles veem a política, a história de Portugal, que é um ovo, geografia de Portugal, que é um ovo, e vê as colônias. Né? Não existe uma história mundial. Porém, doutora, quando a gente fala assim, eu vou pegar um exemplo que eu vivi. Porque eu gosto de dar exemplo, gente, que eu já presenciei, já citei esse exemplo, inclusive, em outros programas. Nós falamos, a doutora falou que falta investimento adequado. Com certeza. Eu acho que falta vergonha na cara, não falta investimento adequado, não. Porque se a senhora pegar, doutora, hoje a gente vai aqui numa escola, vou pegar São Paulo como exemplo, porque eu vivi esse exemplo em São Paulo. Se eu pegar e for numa escola da Zona Leste de São Paulo e for visitá-la, eu vou ver a escola num certo estado de degradação,
com uma certa falta de materiais, e eu vou ver lá uma série de problemas que eu vou dizer para a doutora assim, nossa, essa escola precisa ser reformada, a não ser que a escola tenha uma diretora que tenha, como diz assim, um peito de aço, porque um diretor com culhão, porque para você tem que movimentar a PM, fazer um monte de evento, você tem que reformar o patrimônio do Estado que o Estado deixa deteriorar. Você não tem hoje professores que assumam de fato o papel de professor. Desculpa, a gente tem muitos professores excelentes, mas nós também tem cada tranqueira. Mas falta investimento. Falta salário. Salário. Falta Eu acho salário. que você paga bem o político e mal o professor. Exatamente. Isso é um absurdo. Eu acho que o político tinha que ganhar mal e o professor ganhar bem. Eventualmente, na faculdade, um político que era professor me disse, precisa haver o aumento do salário do político. Eu disse, oi? Isso é uma vergonha. Não, precisa baixar. Precisa baixar. É muita emenda para gastar dinheiro de forma livre, de forma vergonhosa, né, por baixo dos panos. É demais. Não, mas voltando ao exemplo, doutora. E se eu pegar uma escola no Brooklyn, estadual, e ninguém me contou, tá? Eu fui a essa escola, eu estava lá, eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Espero que demore, porque, ó, bonito ainda para viver. Parecia que eu estava numa escola particular. Mas isso não é tudo. Não, parecia que eu estava... Isso pode ser nessa escola. Não, então, a falta de vergonha do nosso político... Ninguém ia te levar numa escola ruim. Tu entende? Eu disse, não é porque a gente está lá, né? Isso independe. Falta de investimento existe também nos Estados Unidos. Os filmes nos mostram isso diariamente. Claro. Né? A falta de investimento, os filmes fazem a gente chorar. A gente acha que está vendo o quê? Cinema, que aquilo não existe. Não, aquilo é reflexo. O nosso cinema, né, o cinema em si, ele é reflexo daquele país. Hollywood mostra então, a realidade do país. Eles mostram a realidade do país. Não adianta a gente achar, não, isso não acontece. Não, acontece sim. Aquela situação do Eu Odeio Chris, nossa, aquilo ali é o subúrbio dos Estados exatamente, Unidos. Entendeu? Aquilo é a realidade. Então, assim, existem casos pontuais aqui em São Paulo. A gente não precisa sair do país para a gente ver que Zona Leste, Brooklyn. Que uma educação, que uma determinada escola funciona. Né? Mas o que me chama a atenção, doutora, é por que o Estado não toma vergonha na cara e faz o mesmo que ele fez. Porque quando eu faço essa alusão, eu estou dizendo o seguinte... Só porque é na Zona Leste pode deixar do jeito que tá. Ah, mas como é aqui no Brooklyn, aqui tem os filhinhos de papai, aqui tem a elite da sociedade, a gente precisa ter uma escola bonita que a gente investe. Porque a escola tinha laboratório. Doutora, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Nenhuma das que eu estudei tinha laboratório. Nenhuma. Paulo, alguma sua tinha? A minha matemática, a minha tinha, inclusive, quando eu me formei, trabalhei, né? E eu cuidava da biblioteca da escola. Smoker, você estudou escola pública? Sim. A sua tinha laboratório? Tinha. Tinha? Que milagre. Olha, temos um estúdio. Às vezes não tem. Falta de investimento. Nesse país o que falta laboratório investimento de química, viu? É ciência, é educação. A educação leva a ciência. Então. Né? Não é à toa que as nossas grandes universidades são públicas. São públicas. E que entra aí também uma outra crítica. Esse pessoal, ele, como é funcionário público, ele se dedica, por ter estabilidade, ele se dedica à ciência, à pesquisa. Então, não é à toa que essas coisas acontecem. O que nós vimos no governo passado, na gestão presidencial passada? Um desmonte disso tudo. Tanto desmonte que nós voltamos a ter paralisia infantil que estava erradicada, gente. Isso para mim é um absurdo. Você conseguir com o maior... Olha, eu quero deixar aqui uma salva de palmas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que tem o maior, mais completo e mais eficiente sistema de vacinação do mundo. Não é da América, é do mundo. E aí nós temos um governo que desmantelou isso e trouxe de volta à tona
doenças que estavam erradicadas pela vacinação. Existe um propósito para isso, né, Lucas? Claro. O propósito a grande prazo era nós fazermos como tem nos Estados Unidos, a saúde é paga. Claro. Quem não tem dinheiro não tem saúde. Né? Os Estados Unidos funcionam não, assim. Nós vamos voltar na época do INAMPS, que quem não tinha carteira assinada não tinha acesso ao SUS. Não tinha acesso. Ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, o nosso sistema de saúde, ele é fantástico e ele é uma referência mundial. E é universal. Entendeu? Não é universal. De graça, viu, gente? A gente paga imposto. Inclusive, Lucas, por exemplo, claro, a gente paga, é a gente que sustenta, isso é o óbvio. Mas, inclusive, em Portugal, por exemplo, se tu não tem... lá a saúde ela é coparticipada. Então, se tu vai ao médico, tu enfrenta a fila que também tem, né? E aí tu sai de lá com uma fatura para pagar. Então, a metade é do Estado, metade é tua. Só quem tem acesso universal em Portugal são as crianças. E muitas vezes as pessoas vão para lá de forma sem visto, né? O brasileiro não entra como ilegal, fica como irregular, por ser país co-irmão, mas ainda seja ilegal, seja irregular, a pessoa não tem acesso. Entendeu? Então, assim, é complicado de tu dizer, olha, o Brasil o pessoal fala, mas é uma merda. Não, para um pouquinho. O nosso país tem muita coisa boa. Não, o SUS é uma entendeu? delas. A gente luta. A nossa luta diária, por exemplo, a comunidade LGBT em Portugal, ela também é limitada. Sim. Entende? Ela também sofre baques. Ela também tem uma legislação, embora seja o casamento permitido. Foi com muita luta, foi através de tratados, né? A gente tem que ver que a sociedade, ela já não é mais aquela sociedade primitiva do olho por olho, dente por dente. Nós não estamos mais na lei de Italião. A gente ainda tem 70 países no mundo que proíbem o casamento homoafetivo. E que matam. Pelo menos 5 condena à morte. Isso é o cúmulo do absurdo. No século XXI. Né? Então, geralmente são países não querendo criar problema entre religiões, mas em geral são países muçulmanos. Né? Legislações muçulmanas que não permitem esse tipo de união. Mas a gente ainda briga pelo casamento. Do nosso país, a gente ainda está brigando para que não haja um retrocesso das pessoas não poderem casar. E não só isso, né, doutora? Nós somos um país em que, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde tem hoje os ambulatórios trans. Tem. Que nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Nós vamos sair para um break, gente, rapidinho, para você ver os nossos apoiadores culturais. E eu quero informar para você que é uma empresa, para você que é um comércio, você quer ser um apoiador cultural? Basta nos procurar. E assim, os apoiadores culturais que vocês vão ver são doadores aqui da Casa de Acolhida Isabel Soler. Roda o VT. Se você procura computadores e notebooks para trabalho, estudo ou mesmo linha gamer, a KLV tem o que você precisa. Nós contamos com notebooks, iOnes, PC Office e PC Game de todas as linhas, modelos e marcas, contando ainda com toda a linha Apple atualizada. A KLV também conta com um serviço de assistência técnica no local e um serviço de delivery prontamente preparado para te atender. Se você não tem tempo, a KLV trabalha por você. Então entre em contato conosco, fale com um dos nossos atendentes e peça já o seu. KLV, um mundo em suas mãos. Recanto Maria Margarida, o refúgio das delícias em Mauá. Um maravilhoso fogão a lenha que une o sabor em pratos autênticos e com a maravilhosa culinária mineira que aquece o coração. Um espaço aconchegante para reunir toda a família e desfrutar de momentos inesquecíveis. Venha vivenciar esta autêntica culinária mineira aqui em Mauá, na Rua da Pátria, 912, Vila Magini.
Primeiro porco no rolete da augusta e respeitável loja simbólica maçônica Visconde de Mauá. Domingo 22 de outubro, a partir das meio-dia. No Clube Industrial de Mauá, na rua Dr. Fernando Costa, 391, na Vila Emílio, Mauá, São Paulo. Os convites são limitados e já estão esgotando. Apenas R$ 70 por pessoa, mais 1 litro de leite. Haverá venda de bebida no local. Parte da renda líquida será destinada à Casa de Acolhida Isabel Soler. E você pode adquirir o seu convite na recepção da Casa de Acolhida Isabel Soler ou comprar antecipado ligando no 11 3410 1234. Isso mesmo, ligue, participe, venha participar desta festa e ajude um projeto. Descubra a excelência em limpeza na Cialim Atacadista, sua fonte confiável para os melhores produtos de qualidade. Variedade incomparável aguarda você aqui, no endereço Rua Amálio Senise 89, Vila Falque, Mauá, ou através do telefone 11 4545 0956. E estamos de volta aqui no canal Fechou OFC, e você também que está nos ouvindo aí na Rádio FM Mauá 87,5. E, gente, importante, clique aqui no sininho, siga o nosso canal, siga também o canal da rádio, que é a Rádio FM Mauá, tá certo? E o canal aqui da @Casa de Acolhida Isabel Soler, e também o @ da doutora Eliana Aline Gama, do DRA ALINGAM, Aline Gama. Gente, segue a gente vai gostar muito, né, doutora? Porque o povo não segue a gente. Com certeza. Eu não sei porquê. Tem que seguir. É igual aquela propaganda que tinha, tem que compra, né? Tem que seguir, siga os nossos canais, tá certo? E agora, doutora, voltando um pouquinho, também quero fazer um parênteses aqui no nosso programa para deixar a nossa solidariedade ao povo do Sul, que está enfrentando as enchentes, né, desses últimos finais de semana aí. Deixar nossa solidariedade. Nunca é fácil, gente, perder nada e perder as coisas. E também deixar a solidariedade aí a todos aqueles que estão passando aí por tragédias. Recentemente teve também o incêndio na Baixada Santista, nas casas de Palafita, né, que Triste. também foi muito grave. Muitas famílias que dependem ali, que tinham ali seus bens, seu sustento, perderam suas casas. Fica aqui a nossa solidariedade. Doutora, e voltando aqui à nossa discussão ainda dos direitos, um dos direitos que eu acho mais interessante ligados ao Sistema Único de Saúde são os ambulatórios trans, né? Com certeza. A gente vê como as coisas vão evoluindo, né, Lucas? Num primeiro momento, a comunidade não era nem reconhecida, né, na cidade. E aí, com esse reconhecimento sobrevindo, a gente entra em algumas particularidades dentro da sigla LGBTQIAPN+. Dentre eles, a sigla T, que são os transexuais, que necessitam, né, fazer muitas vezes, porque nem todos querem fazer, não é obrigatório, mas os que não se reconhecem, não se identificam com aquele sexo biológico, acabam tendo a necessidade de ou fazer uma cirurgia de transgenitalização, que significa a cirurgia de mudança de sexo. Precisa fazer tratamento hormonal, né, para pelos, para barba, né, para mamas, né? Então, tudo isso, dependendo do sexo que ela se identifica, ou seja, se nasceu com sexo biológico masculino e se identifica como uma mulher, não necessariamente fazer a cirurgia de transgenitalização, mas também precisa fazer o acompanhamento hormonal, né? E dentro do SUS é uma novidade. As pessoas está sendo necessário a saúde se adequar a essa nova realidade. Então precisa ter pessoas que saibam lidar com esse tipo de população,
que tenham esse cuidado especial de saber qual é a necessidade, não só no acolhimento, naquela primeira chegada, mas o que essa população precisa. Quando a gente fala que as pessoas vivem à margem disso tudo, eu costumo dizer, não pense que isso não acontece, né? Quantas homossexuais tiveram a implantação de mamas com silicone sem qualidade, né? E que tiveram um problema, essa bolsa de silicone rompe e acaba trazendo outros problemas de saúde. Quantas pessoas não compram os hormônios, né, e usam esses hormônios sem ter um acompanhamento médico? A causa que isso pode trazer futuramente, né? Porque hoje eu tomo, não acontece nada, a mesma coisa, tomar um anabolizante, beleza, tal, não aconteceu nada, mas a consequência disso no futuro é muito drástica. Então, há necessidade sempre de ter um acompanhamento médico e, por ser uma novidade, há necessidade dos médicos se qualificarem para esse tipo de coisa. Recentemente, a gente conseguiu, em Mauá, a implantação de um laboratório, de um posto de saúde qualificado, né? Então, é bom que as pessoas saibam, que as pessoas procurem, que não façam uso de medicação sem acompanhamento, que consigam... Hoje em dia é possível fazer a cirurgia de transgenitalização pelo SUS. Então, procure os seus direitos, veja até onde vocês podem ir, até onde vocês também querem chegar com o seu próprio corpo. E a questão do respeito, né, doutora? Porque às vezes, gente, a questão da identidade, ela faz total diferença na nossa vida. E quando eu falo identidade, não é o RG não, tá? Só para você entender. Quando eu falo de identidade, eu falo de eu poder me olhar no espelho e me identificar com o que eu estou vendo. Isso vale para qualquer ser humano. A partir do momento que eu me olho no espelho e eu não consigo me identificar, isso para mim é uma forma de agressão, me leva à depressão, a ter sérios problemas sociais, e isso faz a diferença na vida das pessoas trans. Por quê? Seja o homem trans ou a mulher trans, não importa, é a forma como se identifica e também o respeito, né? A necessidade do acesso. A doutora foi muito feliz quando a doutora cita, quando nós tínhamos as famosas bombadeiras, né? Esse era o nome usado aí nas décadas de 60, 70, 80, para aquelas mulheres que injetavam silicone de uso industrial nas trans, para que elas pudessem ter ali o corpo mais definido de forma feminina, para que elas pudessem se identificar com a identidade delas. Gente, vocês não têm noção do quanto o psicológico de uma pessoa pode ser afetado por ela não poder se identificar. Então, o respeito à diversidade, ele é fundamental. E eu quero deixar aqui um apelo às empresas. Precisamos abrir mais vagas. Precisamos começar a empregar, dar a oportunidade de trabalho, porque ainda existe o preconceito no mercado de trabalho, né, doutora? Para a população trans. Não só empresas, como instituições de ensino, né? O retorno dessa população, porque muitas vezes, por ter sido expulsa de casa ou por não se sentir bem dentro do ambiente familiar, acabaram saindo, há necessidade de um retorno, de um acolhimento desse público para conseguir terminar um segundo grau, chegar a cursar um nível superior, ter uma qualificação, né? Senão a pessoa não sai daquele círculo de marginalidade. E isso é difícil para uma população em geral, torna-se ainda mais difícil para a população LGBTQIAPN+. Então, isso é muito importante. A gente já teve aí, há pouco tempo, às vezes a gente não consegue nem pessoas, abre a vaga, mas não tem pessoa qualificada para poder suprir aquela vaga. Porque a escola não abriu oportunidade. Porque não teve oportunidade anterior.
né? Ela não conseguiu, a trans ou o homossexual, ela não conseguiu chegar lá. Ela não tem aquela qualificação necessária para suprir determinada vaga, né? Então, há pouco tempo a gente via vagas de mestrado na Fundação sendo abertas, né? O pessoal convidando, venham participar, querendo saber se tinha alguém que pudesse suprir as vagas. E muitas vezes não tem. Porque, doutora, A gente precisa imagina, do básico. vamos falar um pouco de bullying, né? Vamos falar um pouco do bullying. Nós estamos falando de uma... Se nós, a doutora citou o bullying que teve quando tinha o cabelo comprido, né? A gente hoje tem o bullying na escola pela cor da pele, nós temos o bullying na escola porque usa aparelho, não usa aparelho, porque assim, gente, o bullying existe. Agora, você já imaginou para uma mulher trans ou para um homem trans se identificar dentro da escola e na fase em que ele também está se descobrindo, ele ter que enfrentar ainda o preconceito da sociedade, o bullying dentro da escola? Obviamente ele deixa de estudar, ele abandona. Abandona. Porque ele já está passando por tanta coisa. E aí chega em casa, tem o bullying da família, né? Porque a família também, que deveria apoiar, que deveria acolher, que deveria proteger. Lucas, a gente com esse último governo, a gente teve todo um retrocesso, uma coisa que me embrulha o estômago, do pessoal falar da geração mimimi. Ah, agora nós somos a geração mimimi. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode não sei o quê. Não, não pode. Não pode. Entendamos que sempre que a gente comete, se a gente humilha alguém, seja a forma que for, não é piada, é crime. Não, mas eles não gostam de ser chamado de Entendeu? gado. É crime, entende? Então, assim, independente da posição política que tu tenha, não é mimimi. Respeite, isso é luta. É um direito Isso seu. é luta. Tu não pode, não. Ah, mas eu tenho meu direito de falar. Não. Se tu humilha alguém, se tu coloca a pessoa numa condição inferior, se tu coloca ela numa posição de sarcasmo, isso não é um direito. Deixa de ser um direito. É um direito meu te processar, é um direito meu te botar na cadeia, é um direito meu de dizer que tu foi homofóbico, transfóbico. Até porque o seu direito termina aonde o meu começa. Exatamente. E vice-versa. A partir do momento que uma fala, ela agride, ela humilha, ela ofende, já não é mais direito seu. É direito do outro que você está invadindo. E quando você invade o direito do outro, você perde o seu. Então, respeito à diversidade passa por esse pressuposto. E detalhe, nós não teríamos leis de proteção se nós não precisássemos, né? Porque hoje em dia a gente sabe como funciona. Tudo bem que é aquilo que eu falo. O bullying, por exemplo, nas escolas, é algo que faz a falta, e eu volto àquela fala anterior nossa. Quanta falta faz um psicólogo, um assistente social dentro do núcleo escolar? A necessidade das escolas estarem atentas. Ainda que tu não tenha um núcleo de psicólogo, né, um conselho psicológico dentro da escola, há necessidade de quem trabalha naquele ambiente ficar atento. Eu reportei esta semana passada, sexta-feira, na escola das minhas filhas. Eu vou citar nomes aqui para não gerar conflito, mas crianças fazendo piadas sobre homossexuais, sobre negros. E aí a minha filha não queria, né? Ela trouxe o assunto para casa com muita indignação, mas ela não queria que eu reportasse para a escola. Eu disse não. Há necessidade sim de reportar para a escola, porque a escola precisa ter... Tratar o tema. Tratar o tema. E tratar o tema significa discutir, né? São atividades extracurriculares, são aulas que tu pode trazer esses temas e de fazer com que haja respeito. É a palavra simples, é respeito. Empatia. É respeito. No momento que tu não tem, se tu não tem a empatia, tu não vai respeitar, né? Se tu não tem o respeito,
tu não vai ter empatia. básico. Não tem o básico. É preciso que as escolas não admitam mais esse tipo de brincadeira. Eu levei o assunto para a escola me deu o retorno, né, positivo aquilo que eu penso, disse, não, nós não tinha chegado ao nosso conhecimento, vamos de imediato tomar uma atitude, porque são atitudes que são inadmissíveis. Né? A gente, minhas filhas, eu acho que por eu ser do jeito que eu sou e debater tudo dentro de casa e ter essa relação aberta com elas, esse canal aberto com elas me trazem isso como pessoas que são, assim, fantásticas. Eu preciso que a minha produção, orgulho. eu preciso que a minha produção confirme uma informação aí no computador sobre aquela história do punhetaço, porque me parece que houve uma ordem judicial para readmiti-los. Eu vou citar um exemplo de como a gente vive numa sociedade caótica e numa sociedade que me chama a atenção, aonde o nosso judiciário também às vezes deixa a desejar, mas deixa a desejar de uma forma grandiosa, porque se eu tenho condições de pagar um bom advogado, eu posso fazer o que eu quiser, porque o judiciário vai abrir as pernas, como diz o ditado, né? Eu vou citar um exemplo aí de uma afronta à sociedade na questão do bullying, na questão do desrespeito. E olha que não vou nem citar um momento LGBT, hein? Vou citar um momento hétero, em que alunos da Universidade de Medicina, numa atividade em São Carlos, invadiram a quadra num jogo de vôlei feminino, simulando um punhetaço, essa é a palavra. Isso aconteceu em abril, doutora. E a escola não se manifestou, só se manifestou agora, recentemente, porque vazou as imagens. Aí todo mundo, a gente não sabia. Né? Aí eu tô pegando a fala, a gente não tinha... Não, a gente sabia, porque assim, é impossível não ter um funcionário da escola naquele momento. Alguém estava ali representando a escola. Eu não acredito, eu trabalhei numa escola há 21 anos, para quem não sabe, né? Numa universidade, na verdade. E todas as atividades da universidade, ou um corpo diretivo da universidade, de funcionários, acompanhava. E eles eram responsáveis. Ou seja, lá em São Carlos, deveria ter um corpo de funcionários responsáveis que sabia, que viu o que aconteceu e com certeza, imagino eu, que trouxe para a direção. Porque se não trouxe, tem que ser demitido. Não vou nem dizer pelo quê. Aí me chama a atenção que a escola, frente à indignação social, porque, gente, nossa carta magna, todo poder emana do povo. Nós unidos, nós podíamos derrubar qualquer coisa. Nós podíamos reconstruir qualquer coisa, né? Mas precisávamos de união. E aí o que acontece? Logo em seguida, a justiça vem. A faculdade pressionada expulsou todo mundo, porque a doutora, a senhora imagina a senhora se tratando com um médico que quando estudava tivesse essa atitude? É vergonhoso, né? Não. É vergonhoso. Eu acho assim, extrapola o senso normal do que é correto e o que não é correto. Eu acho que parece que a sociedade meio que perdeu. Você acha que da década de 70 lá a comunidade hippie, né? Então é normal mostrar as partes do corpo e tá tudo certo. Mas ainda vamos nessa. A gente ainda tá, eu acho assim, eu não posso botar a culpa simplesmente num funcionário, né? Eu acho que houve sim a culpa do funcionário, mas em que grau? Eu não tô colocando culpa não. Eu disse assim, a universidade alegou, doutora, que ela não teve... Como que ela se desconheceu se tinha um funcionário? E aí, quando ela tomou conhecimento, ela fez o quê? Ela pegou e expulsou todo mundo. A justiça foi lá... Aí tu toma, Lucas, eu acho que tu tem que ter medidas, né? Quando tu toma... Pela pressão, a faculdade foi lá e expulsou. Mas é um direito deles estudarem. Né? Então, será que a expulsão foi, de fato,
a atitude correta, não poderia ter havido um grau escalonado. Vamos pensar aqui nos dois lados. A necessidade da expulsão, né? Não foi uma medida muito drástica levar à expulsão daquele aluno? Mas não foi drástico, Qual doutora? a consequência? Não foi drástico É como jogo drástico, feminino, é só porque eu absurdo, saí mas me punhetando no meio da quadra? Aí nós temos aquela questão do que isso não foi agora, isso não deve Foi em ter abril. sido, isso não deve ter sido de hoje, isso já deve vir de anos, então para eles era normal. Eu não estou aqui lógico. defendendo a faculdade. O que o pai e a mãe ensinam em casa, Não, né? isso deve vir, porque eles vão fazendo esse tipo. A gente discute essa questão do iniciante na faculdade, o calote. Calote nada. Eu sei, as pegadinhas. As pegadinhas dos calouros que entram na faculdade, eles promovem isso. O negócio às vezes toma uma proporção que não é nem pensado, é inimaginável. Fugiu da normalidade, mas fugiu da normalidade do nosso social aqui fora. Até que alguém chega e diga, para, isso é imundo, é nojento. E aí as brincadeiras... Tá fora da casinha. As brincadeiras que eles fizeram de tomar cerveja, derrubando pela bunda da pessoa, é grotesco. Entende? Então, assim, foge da nossa normalidade, mas aquilo não saía dali. Até que toma uma proporção onde a faculdade foi... Não, então vamos expulsar todo mundo. Mas você sabe o que me chama a hipocrisia da sociedade, doutora? Me chama a hipocrisia da sociedade porque quando aquilo sai dali, vira um escândalo. Só que ninguém assume que um dos sites que mais cresce no mundo, por exemplo, é o OnlyFans assinado pelos pais de família, que adoram ver cenas de sexo pagas por coisas esdrúxulas. Então, essa hipocrisia, doutora, é que me faz chamar a atenção, porque quando nós voltamos aí, eu fiz a questão aí do punhetaço para trazer a questão do quanto a liberdade, ela pode ser confundida com libertinagem, né? Porque essa é a realidade. Liberdade, gente, não quer dizer que eu possa fazer libertinagem. Eu não posso aferir o direito do outro acima de qualquer coisa. E me cabe, e aí me vem uma questão, doutora, que posso estar errado, mas é uma provocação, de que nós temos uma justiça omissas muitas vezes. Porque quando a gente fala em questão de garantia de direitos, não é uma ou duas vezes que a gente vê as minorias sendo massacradas, enquanto a classe média alta tem acesso porque pode pagar advogado. Então, quer dizer, se esse punhetaço fosse, se ele fosse de uma escola pública, de uma periferia, com certeza grande parte dos pais estavam sendo processados, grande parte dos alunos, se estivessem na idade, estavam presos, mas como não era de uma escola de periferia, como era de uma universidade, de um curso que custa 10 mil reais e não é qualquer um que pode pagar, e aí os papais podem pagar um bom advogado, olha, aí entra o discurso de, mas olha o contexto histórico. Gente, é vergonhoso. É vergonhoso nós vivermos, doutora, desculpa, num país aonde nós somos hipócritas o suficiente para condenar, por exemplo, a população LGBTQIAPN+, mas o pai de família e dá o butico na industrial na maior tranquilidade do mundo, escondido da esposa. Porque ele vai lá na industrial, atrás da transexual, das trans, não é para ser ativo, não, é para ser passivo, é para soltar o butico. E aí chega em casa dando uma de machão, e aí passa lá o cara, ó o viadinho passando. Isso é hipocrisia, gente. Com certeza. Isso é vergonhoso no nosso país. O cara, ele fala mal, mas ele é o primeiro quando ninguém tá olhando. E aí nós tivemos um caso, aí esse eu quero falar, né? Porque eu sei que depois eu vou ter problema, mas eu falo do mesmo jeito, né? Aquele caso ali do filho mais novo do Coiso, que saiu recentemente a notícia, né? Dos casos amorosos. Então, assim, gente, é cinismo.
É vergonhoso. Sai do armário, meu filho. Vai dar o butico feliz. Sabe? Solta as pregas. Vai ser feliz. Doutora, eu quero só fazer... Nosso tempo ele é rápido, né? Eu quero só fazer uma última pergunta para que a senhora esclarecesse. Hoje, na opinião da doutora, que foi aí da Comissão da Diversidade, que é uma das lutadoras pela causa, qual é o maior desafio que tanto a nossa sociedade quanto a comunidade LGBT tem que enfrentar para que o direito ele não seja apenas pela luta, mas ele seja natural? Nossa, dá para cortar essa? Que é uma pergunta bem assim. Hoje nós temos que lutar constantemente. Eu acho assim, as pessoas têm que ter a ideia de que não é porque não é legal que eu vou deixar de fazer, né? Não é porque o casamento não era igualitário que as pessoas não se juntavam, formavam um patrimônio. E a briga pelo patrimônio, a luta pelas mulheres foi exatamente nesse sentido todo, né? Das mulheres e na sequência da comunidade LGBT. Foi nesse sentido. Eu preciso... eu só quero legalizar aquilo que já existe. Nós temos aí o poliamor agora. Né? Não é porque eu não permito o casamento entre três pessoas... que ele não exista. Porto Alegre, opa! Minha terra. Vou mudar para lá, viu, doutora, que eu sou adepto do poliamor, viu, gente? Mas é isso que as pessoas têm que entender. A luta, ela é para regularizar aquilo que já existe. Né? A gente luta para que a gente tenha direitos e garantias como uma pessoa comum, uma pessoa que paga os seus tributos, que gera renda, né? É uma pessoa, é um cidadão. Sendo cidadão, eu tenho direito na qualidade de cidadão. Né? Então, assim, é absurdo a gente ver questões de criança, né, que são transexuais e que não podem ter direito ao nome social, porque está numa escola e o pai e a mãe é que fala a respeito, que define se pode, se não pode. Então, assim, a nossa luta ela é diária. Independente de qualquer coisa, esse tipo de amor existe. Ponto. Se a gente respeitar, a gente não precisaria das leis. Né? Eu poderia citar um caso aqui famoso, mas eu vou me eximir de citar esse caso porque eu quero pesquisar mais sobre a informação. Recentemente teve um caso famoso aí nas redes sociais, de uma pessoa que passou pela transformação, depois desfez a transformação, e, nossa, tinha a cada 5 vídeos era um que você via nas redes sociais, e de repente sumiu. Desapareceu das redes sociais. E aí uma informação que eu obtive, eu vou confirmar para trazer num próximo programa, é de que essa pessoa reassumiu a condição de trans. Porque a importância do psicólogo, né? De novo. Mas a família na pressão, a pessoa para tentar se ajustar, e aí descobriu que Deus é amor para todos, independente de quem eu seja, né? Mas isso é um assunto para outro programa. Doutora, eu quero primeiro agradecer. Imagina, né? Quem agradece sou eu. Foi um imenso bate-papo. Acho que a gente provocou muito e isso é bom. Espero terem né? gostado. Opiniões em debate é para isso. E aí agora, eu queria que a doutora deixasse para quem nos assistiu aqui pelo nosso canal Fechou OFC, para quem está aqui nos ouvindo na 87,5 Rádio FM Mauá, a doutora deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas. Mais amor, mais carinho, mais empatia. Acho que a nossa sociedade como um todo ela está doente. Cuide-se, peça ajuda, né? Mas tudo é possível, né? A gente não precisa brigar por coisas que é o natural do ser humano. Simplesmente amar, ter afeto.
Isso é o básico do ser humano, qualquer um quer. Então, não há necessidade da gente querer dizer se tu pode ou não amar aquele que tu acha que tem direito. Mais amor. Gente, eu quero dizer para vocês que, assim, logo depois da minha fala, vai entrar os nossos créditos finais e vocês vão ficar aqui na 87,5 com a reapresentação da Voz do Brasil. Gente, siga os nossos canais, siga o @FechouAFC, @Casa de Acolhida Isabel Soler, @lucas_com_k_soler, tá? @doutora Aline Gama nas redes sociais, tá certo? Quero mais uma vez agradecer a OAB de Mauá pela excelente parceria em trazer aqui, né, os advogados para tratar de temas tão importantes como nós estamos tratando. Mais uma vez, o meu muito obrigado a essa parceria com a OAB, a doutora Adriman, né? Doutora Aline, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E eu vou separar minha mensagem hoje numa mensagem um pouco mais humorada, e a minha segunda mensagem é a mensagem que eu sempre dou, um pouco mais sentimental. A minha mensagem mais humorada para você. Solta seu butico. Vai ser feliz. Não se preocupa com as suas pregas. Porque a partir do momento que você fica cuidando da prega alheia, a sua enferruja. Não tenha medo de amar, não importa se seja homem, mulher, ou se seja os dois ao mesmo tempo. O importante, meu filho, é ser feliz, tá certo? Então, solta o butico. E agora, a minha mensagem de sempre. Empatia é sempre importante. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes neste momento é você saber o seu limite. É você entender que o seu direito termina aonde começa o direito do outro. Que nós devemos seguir à risca o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Não importa o que o outro faça ou deixe de fazer, desde que aquilo não afete a minha vida. Deus ensinou a amar, não odiar. Então, qualquer pessoa que falar para você que você odeie o outro, esta pessoa nada mais é, nada menos é do que um charlatão, um picareta. Então, tá na hora de você prestar atenção nas palavras corretas. Amar. Amor ao próximo sempre, tá certo? O Opiniões em Debate fica por aqui. Até a semana que vem. Um beijo e sempre linda.